Boa noite a todos os irmãos. Nós estamos aqui para darmos início a mais um culto de adoração ao Senhor, onde nós juntos podemos louvar e engrandecer o nome de Deus e assim podemos render a Ele a nossa adoração. Nós convidamos todos então a se colocarem, em seus lugares, a assim estarem se preparando para que em suas casas nós possamos estar cultuando ao Senhor. Certo? Então, vamos neste momento ouvir um cântico, Deixou a Glória, e logo depois deste cântico eu estarei orando e assim daremos continuidade à nossa programação. Deixou a glória de seu Pai, como serva que desceu pra sofrer nas mãos daqueles que criaram. O meu pecado carregou ao morrer e ressurgir, retomando então a sua majestade. Ardentemente quero te adorar, meu coração ganhaste, eu sou teu, pra todo sempre eu te amarei. Somente tu morreste em meu lugar, para assim me libertar, e por isso eu ergo a voz pra te adorar, meu Rei. Deixou a glória de seu Pai, como serva que desceu pra sofrer nas mãos daqueles que criaram. O meu pecado carregou ao morrer e ressurgir, retomando então a sua majestade. Ardentemente quero te adorar, meu coração ganhaste, eu sou teu, pra todo sempre eu te amarei. Somente tu morreste em meu lugar, para assim me libertar, e por isso eu ergo a voz pra te adorar, meu Rei, pra te adorar, meu Rei. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, nós damos graças a Ti pela maravilhosa obra de Cristo na cruz, ao vir a este mundo para se entregar pelos nossos pecados. Obrigado a Deus por esta maravilhosa bênção que nos concede a graça de sermos salvos e também sermos considerados Teus filhos. Que nós venhamos constantemente ter esse ardente desejo de Te adorar e Te engrandecer com o nosso louvor, com o nosso canto e também com a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor receba este culto e esteja assim nos dirigindo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos então continuar louvando a Deus. Vamos entoar agora o cântico Senão para te adorar. Pela tua mão criado, fui por ti, ó Deus formado, pra render-te louvor, pra render-te meu amor. Antes que houvesse mundo, já me
olhavas com amor. Escolhido eu fui pra render-me a ti, Senhor. Vivo para te honrar, Senhor, para te glorificar. Se assim não for, porque formado fui, senão pra te adorar. Meu falar te honrará, Senhor, meu agir confirmará que sou teu e eternamente vou render-te louvor. Por amor vieste ao mundo, dor e escárnio suportar. Em meu lugar, toda culpa carregar. Derrotaste a própria morte, tomaste teu aguilhão. Sobre nós não tem mais poder, contra nós opera em vão. Vivo para te honrar, Senhor, para te glorificar. Se assim não for, porque formado fui, senão pra te adorar. Meu falar te honrará, Senhor, meu agir confirmará que sou teu e eternamente vou render-te louvor. Faz-me um servo ser, ó Deus, faz-me almejar-te mais, faz-me ser como és, santo, santo como és. Faz-me chegar aos teus pés, somente pelo que és, pois tu és tão glorioso, ó Pai, tão glorioso és, ó Pai. Vivo para te honrar, Senhor, para te glorificar. Se assim não for, porque formado fui, senão pra te adorar. Meu falar te honrará, Senhor, meu agir confirmará que sou teu e eternamente vou render-te louvor, render-te louvor, render-te louvor. Amém. Vamos cantar ao Senhor agora um cântico que tem por título Incomparável. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito,
do princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és, Senhor, incomparável és. Amém. Irmãos, neste momento vamos abrir as nossas Bíblias e vamos fazer uma leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Amém. Então, que a palavra do Senhor seja aplicada em nossas vidas. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos entoar agora o hino do cantor cristão de número 236, Atribulado Coração. Do coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque
vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Amém. Vamos continuar então, entoando agora o hino de número 328 do cantor cristão Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar,
Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Encerrando então essa parte do louvor, nós vamos entoar agora o cântico Isaías 53. Sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Amém. Neste momento, então, ouviremos a pregação da palavra do Senhor, que nos será trazida pelo pastor Rafael. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Estamos aqui mais um momento em que podemos adorar o nosso Deus através dos cânticos, louvar o nosso Deus através da nossa vida. E depois de tendo feito isso, irmãos, adorado ao Senhor com os cânticos,
Agora vamos preparar nossos corações, a nossa mente, para ouvirmos, para meditar na palavra de Deus. Mas antes disso, vamos nos dirigir ao Senhor Deus em oração, rogando a Ele por este momento. Pai soberano, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer, Senhor Deus, a Ti, por tudo que o Senhor Deus tem feito por cada um de nós, pelo Teu povo, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus Pai, pela forma a qual o Senhor tem nos guardado, dia após dia. Nos abençoado, Deus, a todo instante, uma graça que constantemente permanece em nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, pelas Tuas muitas misericórdias, pelo Teu grande amor, Senhor Deus Pai, a qual o Senhor nos amou. Rogamos a Ti por esse momento, a Tua palavra, que venhamos a colocá-la em nosso coração, que venhamos a refletir dia após dia em tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor fala para cada um de nós por meio da Tua palavra. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos refletido um pouco sobre o quanto a pandemia é um ambiente adequado e necessário para sermos a igreja do Senhor, permanecermos como igreja do Senhor e não ao contrário, deixarmos de ser a igreja a qual o Senhor estabeleceu para que fôssemos. Dia após dia nós temos notícias, nós sabemos de pessoas, nós temos visto o sofrimento de pessoas, de dificuldades de pessoas, tudo aquilo que muitos têm enfrentado nesses dias, não só familiares, não só irmãos em Cristo, mas também outros que nós conhecemos. Então a pandemia ela vem como uma assolação para todas as pessoas, não só para crentes, não só para descrentes, como também para crentes no Senhor Jesus. Com isso, irmãos, é tempo oportuno para revelarmos, mostrarmos a igreja que nós somos. Como? Mostrando as nossas relações mútuas ou vivendo a reciprocidade, o cuidado mútuo, aquilo que eu faço por meu irmão, que é necessário, ele faz por mim também aquilo que é preciso. Nós temos visto muitas transmissões de estudos, várias lives do povo de Deus, que o povo de Deus tem feito nesse momento, nesses dias. E isso é extremamente importante para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja. Mas a igreja, irmãos, não pode ficar restrita apenas a essas transmissões. Isso deve fazer parte do povo de Deus, mas jamais deve substituir tudo aquilo que a igreja é e tudo aquilo que a igreja precisa fazer como seu papel de cristão nesse mundo. Domingo, irmãos, falamos do cuidado que temos que ter uns com os outros. Vimos o quanto devemos cuidar espiritualmente dos nossos irmãos e também do quanto precisamos suprir as necessidades dos irmãos que estejam nesse momento enfrentando dificuldades. Hoje olharemos o quanto também é preciso consolar e orar uns pelos outros. Esses são mais dois papéis
que Deus nos concede a oportunidade de exercermos como igreja em tempos como a pandemia. Então, antes de tudo, irmãos, devemos lembrar, iniciaremos aqui falando sobre a consolação, que devemos consolar uns aos outros. E devemos, primeiramente, irmãos, observar que o Senhor é o nosso Consolador bem presente. Ele é o Deus de toda a consolação, como o apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Convido aos irmãos a abrirem a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. O apóstolo Paulo nos diz nesse texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo reconhece aqui, irmãos, o conforto, o fortalecimento de Deus em sua vida nos momentos de maior necessidade, que são os tempos de todas as tribulações, como ele tem mencionado. Dessa forma, irmãos, o Senhor faz conosco. Ele nos dá todo o consolo que precisamos. Ele não nos deixa só. Ele prometeu que nunca nos deixará, jamais nos abandona, como diz em Hebreus capítulo 3, versículo 5. O seu consolo, irmãos, é pleno e eficaz. Não somente renova nossa esperança e nos fortalece, mas como também o Senhor nos consola, suprindo aquilo que nós precisamos neste mundo, seja material ou espiritual. Podemos contar com as consolações, com a consolação do nosso Deus em todas as tribulações que tivermos que enfrentar neste mundo. E o maior consolo que precisamos, Deus já nos entregou, que foi o seu Filho Jesus, que foi a salvação por meio do seu Filho. Essa é a maior consolação que nós precisávamos e Deus já nos deu. Mas ainda assim Ele permanece ao nosso lado. Ele nos conforta, Ele nos segura, Ele nos fortalece, Ele nos consola em todo momento. Agora Paulo diz que Deus faz isso para que façamos uns pelos outros. Em versículo 4, Paulo diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, a graça que o Senhor Deus derrama sobre a nossa vida é para que também nós possamos derramar sobre a vida dos outros. Aquilo que o Senhor Deus faz por nós é para que também façamos pelos outros. Então, a graça de Deus, o consolo de Deus que temos recebido, irmãos, nos ajuda a também consolar aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos. Mas é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que o Senhor nos ordena sobre este papel.
é que o Senhor nos fala desta atividade que o povo de Deus precisa ter em seu meio. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 e 14. Vamos ler esses dois versículos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos estar lendo o versículo 11 e o versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Versículo 14. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Nesse texto, Paulo descreve muitas responsabilidades que temos como igreja. A maneira como a igreja do Senhor deve viver, como corpo, como família de Deus. Primeiramente, Paulo descreve aqui responsabilidades que os membros, que os irmãos devem ter para com a sua liderança. Versículo 12 e 13. Que é de acatar com apreço, que é de ter amor em máxima consideração. E em versículo 14, Paulo exorta, ele diz: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então as exortações não param por aqui, elas continuam. Mas nesse versículo nós encontramos aqui sendo descrito uma atividade de extrema importância e necessidade para os tempos que temos vivido. Versículo 11, ele já descreveu que devemos consolar uns aos outros. E agora em versículo 14, diz: consoleis os desanimados. Em 2 Coríntios, quando lemos lá, os irmãos bem lembram, Paulo falou das tribulações e angústias. E aqui fala em desânimo. São por esses motivos que mais o povo de Deus, mais as pessoas precisam exercer o papel de consolar. Porque, irmãos, são muitos os que passam por angústias. São muitos os que enfrentam sofrimentos. São muitos os que, por vezes, estão desencorajados, estão desanimados. E esse período de pandemia, muito tem afetado as pessoas, e nós sabemos disso. Tem afligido as pessoas. E tem trazido sofrimento, angústia, solidão ou mesmo desânimo. Nesse mundo, todos nós, irmãos, podemos passar por inúmeras situações que nos levam a este abatimento. Pode ser um projeto que não conseguimos desenvolver, ou mesmo as muitas tribulações, as dificuldades que o momento tem trazido para a nossa vida e tem nos levado a ficar desanimado. As muitas lutas deste mundo que temos que enfrentar. São inúmeras e inúmeras as razões e situações que podemos viver nesse mundo que nos leva ao abatimento. Todos nós, em um momento ou outro, precisaremos do fortalecimento, do conforto. Porque o desânimo nos traz uma fraqueza que ficamos como se estivéssemos
mortos ainda que vivos, sem vigor, sem força para fazer nada e muitas vezes, ao menos, para nos levantar de uma cama. Por isso, irmãos, a Igreja do Senhor Deus precisa exercer o seu papel de consolar, de estar presente nesse momento, nesse tempo, na vida uns dos outros. Não podemos ficar restritos em nossa casa, em nosso lar, quando muitos irmãos estão precisando, quando muitas pessoas estão precisando. Nós devemos nos fazer presente na vida de cada um. Na caminhada cristã, nós passamos por muitas lutas, nós enfrentamos desafios como cristãos e que por muitas vezes precisaremos do consolo, deste fortalecimento dos irmãos. Precisamos a cada dia, amados irmãos, revitalizar a nossa espiritualidade, revitalizar a espiritualidade dos nossos irmãos. Precisamos exercer esse papel. Muitas vezes é por meio de nós, e Deus faz isso, Ele usa cada um de nós, para levar o consolo àqueles a qual o Senhor quer consolar. Paulo mesmo se referiu a Tito desta forma. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, Paulo diz: porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Dessa forma, irmãos, que estejamos prontos para sermos usados por Deus, para desenvolvermos este papel. Precisamos estar dispostos a obedecer a Deus, a este chamado, a esse papel tão necessário à Igreja do Senhor. Como igreja, jamais podemos negligenciar a necessidade de consolar uns aos outros. Mas além disso, irmãos, além do consolo a qual devemos ter para com os nossos irmãos, devemos também orar. Devemos estar orando uns pelos outros. A palavra de Deus nos diz em Tiago, os irmãos podem abrir em Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para ser descancelados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quantos irmãos não estão precisando das nossas orações neste momento? Quantos? A cada dia nós ouvimos falar de dificuldades que irmãos têm passado. Nós ouvimos irmãos pedindo oração por uma situação que têm vivido. Quantos não estão precisando de orações neste momento? E nós, como irmãos em Cristo, ordenados por Deus a orar uns pelos outros, jamais podemos deixar de orar. Por que você deve orar? Você já se perguntou por que você deve orar? Obviamente, devemos orar, essa é a resposta mais óbvia, em obediência a Deus. Deus disse que nós deveríamos orar. Jesus ensinou a necessidade que temos de fazer oração. Jesus orava e incentivou que fizéssemos o mesmo. Mas, muitas vezes, irmãos, caímos em desobediência, nós sabemos disso.
Às vezes até colocamos as mãozinhas dizendo que vamos orar por alguém nas mensagens de WhatsApp e por muitas vezes acabamos esquecendo de fazer. Às vezes não é assim, mas os irmãos precisam ser encorajados a ter uma vida de oração e orar pelos outros, porque muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. É isso que Tiago está dizendo. Devemos orar uns pelos outros, porque através das nossas orações, irmãos, nós movemos o coração de Deus em favor de outros, em favor daquela necessidade a qual o nosso irmão tem enfrentado. Por isso nós devemos orar. E segundo a vontade de Deus, Ele irá fazer não só o que nós pensamos, mas muito mais do que nós pedimos. É isso que Ele promete aos seus filhos. Então devemos ser encorajados a orar, irmãos, por essa razão. Não só em obediência a Deus, mas porque Deus responde às nossas orações. Porque muito podemos, pela eficácia, muito pode, pela eficácia, a oração do justo. As orações do povo de Deus têm sido falha nos tempos de hoje. É muito triste, irmãos, os tempos que nós estamos vivendo, quando falamos de oração. E nós já sabemos muito bem disso, a grande dificuldade a qual nós enfrentamos com o povo de Deus para ter uma vida de oração, como prática diária em nossa vida, como disciplina espiritual da nossa vida. Nós temos enfrentado essa dificuldade, mas jamais, irmãos, podemos nos permitir acessar as orações da nossa vida. Podemos fraquejar por um momento, por alguns instantes, mas logo temos que nos reerguer e fazer aquilo a qual, como cristãos, devemos fazer, que é ter uma vida de oração. Nós estamos fracassando em orações, e a grande razão disso são as mídias. São as muitas distrações que as mídias têm oferecido ao povo. Nós estamos, irmãos, muitas vezes nos deixando levar por este século, seguindo o mesmo curso da qual as pessoas têm vivido. Nós estamos a todo instante conectados, vendo tudo o que é postado no Instagram, no Facebook, no Telegram. São muitas e muitas informações. E essas são as causas a qual muitos filhos de Deus, o povo de Deus, tem se fragilizado espiritualmente, cessado as suas orações. Obviamente que há muito conteúdo importante que são transmitidos e nós precisamos dessas informações, mas nós sabemos que muitas outras não são necessárias. Estamos engolindo muito lixo do YouTube, muitos vídeos do YouTube, que não perderíamos nada se deixássemos de olhar. Não perderíamos. Devemos aproveitar, irmãos, aquilo que é bom. Às vezes os irmãos, às vezes algumas pessoas,
diz que devemos, como a palavra do Senhor diz, que ver tudo e reter o que é bom. Não. Devemos selecionar. Não precisamos de tudo. Devemos selecionar aquilo que realmente edifica a nossa vida, aquilo que realmente necessitamos. Não devemos sair aplicando esse versículo para experimentar ou ver de tudo em nossa volta. Muitas de nossas orações estão igual a feijão sem sal, ou a carne sem tempero. Devemos remir, irmãos, o tempo, pois eles não estão para brincadeira. Os tempos não estão para brincarmos de ser cristão. E você sabe disso, você tem visto isso. Precisamos ser cristãos autênticos, cristãos sóbrios, cristãos que estão em vigilância e não nos deixar ser levado por este século. Por este século. E a onda deste século está aí nas mídias da vida. O Senhor Jesus, ele exerceu um ministério de oração pelos outros. Em João, capítulo 17, versículo 20, diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então o Senhor Jesus Cristo orava pelas pessoas. E aqui aqueles que crerão se refere a mim e a você. Jesus orou por mim e por você, que hoje cremos nele. Jesus rogava por outros. Veja também que em um momento o Senhor diz que orou por Pedro. Em Lucas 22, versículo 31, ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, rogando, intercedendo por Pedro, por algo que ele iria passar, uma provação vinda de Satanás para enfraquecer a Simão, a fé dele. Mas o Senhor, sabendo disso, rogou por ele. Rogava por ele. E esse é o ministério do Senhor Jesus ainda hoje. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, a Bíblia vai nos dizer que ele está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Ele tem um ministério de intercessão por nós. Jesus é o nosso modelo. E assim como ele fez e faz por nós, devemos fazer também pelos nossos irmãos. Você tem orado pelo seu irmão? Você realmente tem se importado quando ouve falar de irmãos que estão enfrentando necessidade? Que está no leito do hospital, que está entubado nas UTIs. Você tem orado por esses irmãos? Não só por eles, mas também pela aflição que aqueles mais próximos da família, seja a esposa ou seja o marido, estão passando neste momento. Você tem fortalecido esses irmãos por meio da sua oração? Você tem consolado? Se você não tem feito isso, você não está fazendo o seu papel de cristão. Muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos, nós apenas esperamos tudo e de todos.
quando a palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo e por todos. Não é ficar esperando, não. Somente que os outros façam. Somente que todos façam. Nós somos encorajados e exortados por Deus a fazer e não ficar aguardando que façam por nós. E isso também é um princípio do Senhor Jesus. Ele diz que aquilo que você espera que os outros façam por você, façais vós também a eles. Se você quer receber uma ligação, ligue também. Se você quer receber consolo, console também. Não seja um cristão que só aguarda. Porque Deus nos exorta por meio da sua palavra a irmos, a fazermos e não ficar aguardando que os outros façam. Assim, irmãos, em tempo de pandemia, precisamos consolar e orar uns pelos outros. De sermos essa igreja maravilhosa, de sermos esse povo maravilhoso, que Deus nos capacita a sermos. Que Deus venha estar abençoando a sua vida. Pai soberano, em nome do Senhor Jesus. Rogamos, Deus, por cada um daqueles que nesse momento, Senhor, estão precisando da Tua presença, da Tua mão graciosa para levantar-se um dos pais do leito, para ser confortado em suas muitas tribulações. Te pedimos especialmente por esses. Queremos lembrar, Senhor Deus Pai de Cabral, que o Senhor esteja abençoando aquele homem, Deus. Que o Senhor Deus esteja levantando ele, Senhor Deus, daquele leito. Que esteja consolando a sua esposa. Nós te rogamos, Deus, as tuas bênçãos sobre a vida de cada pessoa, Deus, que tem enfrentado inúmeras dificuldades nesse tempo de pandemia. Que a tua graça, Deus, e o teu amor seja presente na vida de cada pessoa, na vida dos irmãos. Continua nos abençoando, Deus, nós te rogamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, continuemos firmes na palavra do Senhor, em oração, e já nos preparando para retornarmos às nossas atividades, juntos aqui na igreja. Já iniciou a liberação de continuar as fases do plano de retomada, graças a Deus por isso, e creio que final de agosto já estaremos podendo nos reunir com 50% da igreja, talvez 20% ou 50% da igreja aqui. Não é o que mais queremos, mas já é um bom começo para voltarmos às nossas atividades. E continuemos em oração por isso, para que tudo volte ao normal e seja um tempo de tranquilidade para as pessoas se locomoverem com mais segurança neste mundo. Então, que Deus venha estar abençoando a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Aguardo o dia em que Jesus irá para sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará para si. Aguardo o dia em que Jesus virá arrebatar os que são seus. Dará ordem, a trombeta soará e descerá dos céus.
estaremos para sempre